Muito bom dia, terça-feira começando, bom dia para você que está em casa, que já tomou seu café, está tomando, bom apetite. Estou aqui para a gente conversar de mais um tema edificante. Hoje nós vamos falar sobre criação bilíngue e homeschooling. Pode compartilhar esse link com quem está assistindo, que a nossa entrevista vai ser demais com a Bruna Bugana. E tem várias ideias aí que você pode fazer ou também ser usado, né, para mais pessoas. Também a gente vai falar de artesanato com a Carol Mello, vai ensinar a gente a fazer um jogo de memória. Tem o reverendo Ricardo Mota trazendo um versículo e uma aplicação do dia. Tem caixinha de perguntas, tem ponto de vista, tem muita coisa boa para você e tem a sua participação também. Eu quero saber de onde você está falando, que eu estou de olho aqui no celular, de onde que você está falando e qual a temperatura aí. Aqui está um pouco mais quentinho, melhorou um pouco, mas ainda está um friozinho gostoso. Vamos pensar nesse tema, nesse texto que diz assim: Salomão transcendeu a todos os reis de Israel em conhecimento, sabedoria e riqueza. Sendo Davi o seu pai, o grande rei de Israel, ao sucedê-lo, Salomão pediu a Deus sabedoria para governar. Ele recebeu não apenas sabedoria singular, mas também riquezas incontáveis. Salomão tornou-se um homem erudito, perito em ciência e doutor nas questões práticas da vida. Ele escreveu a maior parte do livro de Provérbios, inspirado pelo Espírito Santo para repartir com as gerações pósteras principais eternos de sabedoria, princípios, né, que devem reger a nossa vida em todas as suas áreas. Estudar o livro de Provérbios é matricular-se na escola de sabedoria. Mergulhar nas profundezas dessas verdades eternas é entregar a mente para entender as palavras de inteligência. É destacar conhecimento, né? Saber que destacar conhecimento nem sempre desemboca em sabedoria, muito embora a sabedoria sempre vem acompanhada de conhecimento. Sabedoria é o uso correto do conhecimento para alcançar os melhores fins. Sabedoria é aplicar o ensino recebido para viver de fórmula maiúscula, né, e superlativa. Sabedoria é olhar para a vida com os olhos de Deus. É andar segundo o conselho de Deus e fazer sua vontade e deleitar-se nele. A sabedoria, ela afasta o homem de Deus. A sabedoria que afasta o homem de Deus, né? Ela é consumida por loucura, ela é consumada na loucura, mas o conhecimento que anda de mãos dadas com a sabedoria conduz o homem à felicidade. E na contramão desse conhecimento, divorciado da bondade, Salomão fala do ensino do bom proceder que deságua na prática da justiça, no exercício do juízo e na manifestação da equidade. Onde reina a injustiça nos relacionamentos e a opressão nos tribunais, aí fracassa o bom proceder. Onde o juízo é torcido, a verdade é sonegada e o culpado é tratado como inocente ou o inocente como culpado, aí o bom proceder cobre a cara de vergonha. Onde a equidade está ausente e o forte tripudia sobre o fraco, o rico prevalece sobre o pobre e os desonestos ajuntam os tesouros da impiedade, aí abrem-se largas avenidas para toda sorte de corrupção e violência. Nós precisamos não apenas de conhecimento, mas de ensino, ensino que desemboca no bom proceder. Não basta informação, nós precisamos de transformação. Não é suficiente termos luz na cabeça, precisamos ter amor no coração. Conhecimento sem bom proceder gera soberba opressora e não ação misericordiosa. Palavras do nosso querido reverendo Hernandes Dias Lopes. Muito bom, e para continuar bom desse jeito, vamos meditar no nosso versículo do dia. Romanos 5,8 diz assim: porque os que se inclinam para a carne cogitam as coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Olha aí, Romanos 5,8, vou repetir, vamos
Meditar nisso aí, ó. Porque os que se inclinam para a carne cogitam as coisas da carne. Faz uma avaliação aí de hoje, como está seu coração. Mas os que se inclinam para o espírito cogitam as coisas do espírito, né? Histórias que o Romanos 5, versículo 8 é o nosso versículo para meditar hoje. E também tem os stories que edificam. Vamos ver quais os stories que chamaram nossa atenção. A Purpose Paper postou o seguinte: espera pelo Senhor, anima-te e fortalece o teu coração. Espera, pois, pelo Senhor. Está lá em Salmos 27:14 e a Purpose Paper ainda colocou: boa semana, propositivos. Muito bom, né? Um coraçãozinho ali cheio de coração. E também a Wanda Almeida colocou: não negocie a verdade. É um repost do pastor Ronaldo Lidório, né? A Wanda Almeida sempre com a gente aqui postou: não negocie a verdade. E se você quiser saber mais sobre o que o reverendo Ronaldo Lidório escreveu nesse post, é só acessar lá, né, o post do reverendo Ronaldo Lidório. E pode procurar também a Wanda Almeida, que ela está sempre postando. Wanda, que posts incríveis que você tem. Eu vou te falar, muito bom, Wanda, você está sendo muito usada por Deus na sua rede social e que muitas pessoas continuem assim. Eu estou lá pelo Manhã PP seguindo, até pelo meu pessoal, né? E gosto de ver as publicações, até repostei uma que você repostou do reverendo Hernandes. Ó, quem quiser seguir a Wanda, Wanda Almeida, tá bom? Que ela posta muita coisa legal, ela está acompanhando sempre tudo que a gente faz aqui na IPP-TV. E vamos lá para as notícias de hoje, que tem notícia interessante aqui para você. Está chegando ao fim a exposição Arqueologia Amorosa de São Paulo, que homenageia os 468 anos da cidade. A mostra vasculha a memória da capital paulista, trazendo personagens da vida artística e obras públicas de grandes arquitetos que marcaram a história. Arqueologia Amorosa de São Paulo. Esse é o nome da exposição que o Museu Afro-Brasil realiza em homenagem e comemoração aos 468 anos da capital paulista. A intenção é contar a história do desenvolvimento geográfico e arqueológico da cidade, transitando entre passado e presente de São Paulo, como explica o diretor executivo do museu. A Arqueologia Amorosa de São Paulo é uma exposição, como bem diz o título, uma arqueologia, mas uma arqueologia urbana da cidade de São Paulo, né? O que aconteceu nesses anos todos da cidade, o que aconteceu com a geografia da cidade, com a topografia da cidade, com as áreas invadidas da cidade, né, que era cercada por rios e charques. Então, a gente tem essa exposição, busca fazer esse passeio por São Paulo antiga, São Paulo moderna, quase contemporânea, né, porque ela está aqui viva, então. A exposição explora aspectos artísticos, sociais, culturais e perspectivas diferentes da grande metrópole. Para isso, conta com fotos, manuscritos e objetos de artistas renomados. Também fazem parte da mostra objetos da Revolução Constitucionalista de 1932, lembranças do Quarto Quaternário e da construção do Parque Ibirapuera. A mostra funciona de 25 de janeiro até 30 de junho. É uma ótima opção para quem gosta de reviver histórias e uma oportunidade para criar ou reforçar um vínculo amoroso com a cidade de Pedra. Revive o quarto centenário, revive a Revolução do 9 de julho de 32. Então a exposição tem esse bocadinho de coisas que faz com que a gente possa ter uma certa visão, uma certa ligação amorosa com essa cidade.
Olha que delícia, né, gente? Muito gostoso. E quero falar para você se preparar para uma viagem inesquecível para a Alemanha e Israel, ao lado do nosso querido pastor titular, reverendo Arival Dias Casimiro. Para um pouquinho e dá uma olhadinha nesse vídeo. Que coisa incrível, né? Dá vontade, não dá? Se quiser saber mais informações, uma delas é que a viagem vai acontecer entre os dias 27 de outubro e 11 de novembro, como eu falei com o reverendo Arival Dias Casimiro. E se você quiser saber mais informações, anota os telefones do WhatsApp e manda sua mensagem para lá. É o 015 99651 3613 ou 15 99155 5122, tá bom? Só entrar lá em contato e tirar suas dúvidas e quem sabe fazer essa viagem maravilhosa, né? E vamos lá para mais notícias. O Ministério do Turismo segue com a implantação de um pacote de medidas para desenvolver o turismo náutico no país. E algumas melhorias atendem pedidos antigos do setor. E confira mais na reportagem que o Notícias do Bem preparou e a gente mostra aqui no Manhã EPP. O Ministério do Turismo incluiu a isenção de impostos federais para esportistas e empreendedores do setor, interessados em importar veleiros, desde que as embarcações sejam usadas como fonte de renda. Também foi autorizada a implantação de barcos à vela, motos aquáticas e jet skis, com até 30 anos de fabricação. O imposto para a importação de jet skis, que antes era de 18%, foi zerado. Nenhum país se compara ao Brasil no quesito natureza. Nenhum país tem um cantão do senador Eduardo Gomes, Caseara lá no Tocantins, o Jalapão. Isso se replica também em Alta do Chão, no Pará, no Rio Negro e Amazonas. Se replica na Barra de São Miguel, que eu tive ontem com o Zezeco, com o prefeito Benedito de Lira. E é isso. O Brasil, no período pós-pandemia, é a bola da vez, devido ao seu ambiente preservado. Porque se não tiver preservação, o turista não volta. Foi anunciado ainda o reconhecimento da atividade de condutor de turismo náutico como profissão pelo Ministério do Trabalho. A medida deve beneficiar cerca de 100 mil profissionais que atuam na atividade no país. De nós colocar na classificação brasileira de ocupações o condutor de turismo náutico, algo essencial para trabalhar com a autoestima de 100 mil brasileiros e brasileiras que precisam disso. Não por causa do seu ego, não, mas o reconhecimento de uma atividade que é fundamental e essencial para o desenvolvimento do nosso turismo. E a equipe trabalhou forte e nós conseguimos no dia 3 agora, recente, 3 de outubro, publicar então a portaria que instituiu o condutor de turismo náutico e fez o reconhecimento para que daqui para frente as ações do Ministério do Turismo possam qualificar, preparar e cada vez mais fazer com que o turismo náutico no Brasil possa crescer e se desenvolver.
Outra medida divulgada foi a promoção de um curso para estes profissionais em parceria com a Marinha do Brasil. A expectativa é de que a capacitação comece em julho. O turismo náutico é a atividade caracterizada pelo contato com a água e está ligada à navegação e à prática de esportes aquáticos. As embarcações são seus principais atrativos, já que oferecem lazer e entretenimento. Com cerca de 8.500 quilômetros de litoral, 35 mil quilômetros de rios e mais de 9.000 quilômetros de margens de reservatórios de água doce, lagos e lagoas, o Brasil apresenta um dos maiores potenciais de desenvolvimento do setor no mundo. Só na última temporada, o setor movimentou mais de 2 bilhões e 200 milhões de reais. Olha aí, que maravilha, né? E quero dar um oi aqui para quem está nos acompanhando também. Tem gente do Brasil inteiro que já estava ligadinho aqui na IPP-TV. E quero dar um oi para Ednolice da Silva. Bom dia aqui de Filadélfia, Bahia. Olha que legal. Ela falou graça e paz a todos os irmãos. Também tem a Ana Letícia de São Bento do Una, Pernambuco. A Rose falou bom dia, que coisa boa, estou no sítio interior da Bahia, aqui na Interseção, olha que legal. Também a Lintza Figueiredo, quem puder, ora pela minha mãe, ela pediu oração pela mãe, que está há 2 meses na UTI, quem sentir no coração, ore pela mãe da Lintza também. A Daniela, bom dia com a fé que remove montanhas. Ô, Daniela, isso daí, hein? Gostei. A Sônia Florentino também, graça e paz, um ótimo dia para todos. Ela é presbiteriana de Muriaé, Minas Gerais. Já conheci esse lugar lindo, gostoso demais. O Eduardo Lima falou, ótimo canal, gostei e já me inscrevi. Estou acompanhando de Porto Velho, Rondônia. A Edna também está aqui com a gente, a Ana Pereira, a Wanda, querida, acabei de falar em você. Bom dia, você viu que foi seu repost aí, né? Querida irmã Lídia, ambos amados da equipe técnica, web telespectadores, que Deus nos abençoe neste dia e guie para fazer a sua soberana vontade. Amém, Wanda, querida. A Beca Rocha, bom dia. Camacan, Bahia, olha, a Bahia está em peso. A Solange Barbosa também, a Débora Duarte, Alda Coelho, a Marlene Martins e o Daniel Andrade. Está lá da IP de Tucuruvi acompanhando aqui. Deus abençoe os irmãos. É isso daí, gente. E agora vamos falar sobre educação bilíngue e homeschooling com a Bruna Bugana. O nome dela como eu falei, Bruna Bugana, casada com o William e mãe da Eloá, de 2 anos, e a Elisa, de 6 meses. Ela é professora por formação e atuou dando aula por quase 10 anos e deixou a sala de aula para cuidar integralmente da família dela, quando a primeira filha nasceu. São uma família de homeschooler, né, uma família homeschooler, e na casa dela também praticam a educação, a criação bilíngue, né? E ela compartilha no perfil dela no Instagram a jornada dela de educação cristã e ensino com outras famílias para se tornarem famílias bilíngues. Olha que legal. E eu quero dar bom dia para a Bruna, que já está aqui com a gente. Bom dia, Bruna, querida. Que prazer recebê-la aqui para a gente falar desse assunto tão importante, né? Bom dia, é um prazer. Obrigada pelo convite. Que Deus abençoe tanto vocês, né, quanto quem está aí ouvindo a gente ao vivo. É realmente uma honra poder compartilhar, né, desses assuntos que eu tanto amo aqui com irmãos em Cristo, e é um assunto, né, essa questão de educação, tanto a educação de um modo geral, como a educação domiciliar e o bilinguismo, são assuntos aí de muito interesse, né, para a igreja, para os cristãos, e a gente precisa crescer juntos nesses aspectos. É verdade, Bruna. E agora está até um bafafá aí que o governo vai aprovar, né, a educação, a escola bilíngue, o homeschooling, né, vai aprovar para valer mesmo e graças a Deus, né. Tem essa discussão aí acirrada, né, de quem acha que é bom, quem acha que não é.
mas eu queria que você falasse, já abrindo assim, primeiro para quem não sabe o que é, explica o que é o homeschooling primeiro, vai que alguém, sei lá, não sabe direito o que é, ou explica quem já pratica, né, com propriedade. Então, o homeschooling é uma prática de educação milenar. Na verdade, a escola, comparada à educação domiciliar, é uma instituição até moderna, né? Antigamente, as famílias eram responsáveis pela educação, tanto no âmbito geral quanto no âmbito formal. Educação formal, quando eu me refiro à educação formal, eu quero dizer educação escolar. Quando as crianças atingem uma idade escolar, elas precisam ser ensinadas não só as questões morais, as questões espirituais da vida, mas elas também precisam ser ensinadas ela precisa ser passado para elas aquele conhecimento a respeito de geografia, matemática, português, de línguas, enfim. E a família, né, antigamente, era responsável por conduzir a forma como essa criança seria apresentada a esses estudos. E, posteriormente, né, quando a gente olha na história, a escola entra como uma instituição responsável por esse processo. Mas a grande verdade é que a família sempre foi a responsável pela escolha de como que esse processo aconteceria. Qual seria a modalidade desse ensino? Então, o homeschooling é uma modalidade. Assim como existem famílias que escolhem a escola como a responsável pela condução desse processo escolar, desse processo de ensino e educação formal, o homeschooling é nada mais, nada menos do que a educação domiciliar. Quando esse processo de educação escolar começa, a família conduz o processo, aí escolhe um método, né? Assim, existem inúmeras opções para que a família possa trilhar essa jornada, mas o homeschooling em si é uma modalidade, né? É uma forma da criança aprender, dela ter a capacidade dela ser conduzida nesse ensino de conteúdos, de matérias, e que tudo isso é integrado, né? Independente aí da modalidade, todo esse ensino escolar é integrado. E no homeschooling, a família é quem conduz. Olha que legal. E, Bruna, para quem se sente incapaz de conduzir o estudo da criança, fala, meu Deus, é muita responsabilidade para mim, eu não vou dar conta. O que você fala para essas pessoas? Olha, é muito normal sentir isso, né? Até porque, apesar do homeschooling ser uma modalidade muito antiga e praticada aí, na verdade, no mundo inteiro, no Brasil a gente ainda tem algumas objeções quando a gente escuta falar sobre homeschooling, né? Então, os pais, às vezes, até se interessam e falam assim, poxa, legal isso, eu até gostaria, né, de fornecer, de promover para o meu filho uma educação personalizada, atendendo ali as demandas daquela criança, mas eu me sinto incapaz, né? Assim, eu não sou um professor, ou eu me formei em uma área completamente diferente, não sei por onde começar. Na verdade, esses sentimentos são muito normais, assim, no sentido de são muito comuns, mas eu super encorajo os pais que têm interesse em conhecer mais sobre homeschooling, sobre educação domiciliar, que conheçam famílias que já praticam. E é super possível que os pais comecem de onde eles estão e comecem a aplicar a educação domiciliar dando um passo de cada vez. Na verdade, eu acho que esse é o segredo. A gente não precisa pensar assim, mas como é que eu vou ensinar física de ensino médio para o meu filho? Na verdade, você precisa estar um passo à frente, né? Você precisa saber você precisa conhecer os métodos mais comuns, qual é o objetivo da educação que você almeja para o seu filho, o que você deseja, por que você quer conduzir esse processo, né, de educação escolar com a criança e aonde você quer chegar. E traçando esse objetivo, você precisa estar um passo à frente. Você sabe onde você quer chegar lá na frente, mas você não precisa dominar todo o processo ainda. E nem a escola faz isso, né? Na verdade, a gente precisa saber o que fazer agora, visando o objetivo final. Então, esse é o meu encorajamento para os pais, assim, que se sentem perdidos. Não deixem esse sentimento paralisar vocês de tomarem aí as rédeas, caso vocês desejem, da educação dos filhos de vocês.
E o próprio material vai conduzindo também, né, Bruna? Porque a gente percebe... Eu encontrei uma vez um pai que faz homeschooling e ele estava, assim, vibrando, conversou comigo, com meu marido, ele vibrava com a alegria do material e ele falava, gente, é muito lindo, acho que o pai estava empolgado de aprender até junto, ou de, não sei se aprender seria a palavra certa, mas de acompanhar, de ver o filho crescendo e de ajudar com uma dedicação única ali, que às vezes na criança nem é tão pessoal, tão exclusiva, né? Tem que dar atenção para mais pessoas. E ele falando do resultado, de ver o filho crescendo em sabedoria. E é muito gostoso. Eu queria que você comentasse essa parte do material também ajudar a conduzir, porque quando você fala traça um objetivo, onde para quem não faz isso, né, para quem é muito visual, que nem eu, deve pensar assim, nossa, mas né, às vezes eu não sei onde quer chegar. E tem muitas pessoas que não sabem de como é possível fazer isso, né? Com a ajuda do material, por exemplo. Fala um pouquinho do material também para a gente. Certo. Na verdade, o material ele vai depender muito do método que você escolhe. E esse método vai depender do seu objetivo. Assim, vou dar um exemplo. Existem famílias cristãs hoje que praticam a educação domiciliar e optaram, por exemplo, pelo método da educação clássica. Ou pelo método Charlotte Mason, ou pelo método de ensino por tópicos, por exemplo. Mas existem vários métodos, e quando a gente entra nesse universo, a gente conhece esses métodos. E para cada método existe um material, existem famílias que estão produzindo, existem currículos internacionais que você pode utilizar, e aí a importância, né, do bilinguismo, você Boa. poder ter acesso a currículos completos, e aí, como que vai acontecer essa escolha desse método? Depende muito do seu objetivo. E quando eu falo por objetivo, eu quero dizer o que o pai e a mãe, né, o que a família almeja para a educação dos filhos que estão ali, onde eles querem que as crianças cheguem, o que eles pensam por educação. E quando as famílias homeschoolers, né, quando uma família opta pela educação domiciliar, ela já tem em mente isso. Porque quando a família não pensa em objetivo nenhum, ela escolhe uma escola que dê esse objetivo. E quando o pai fala assim, não, eu quero conduzir, ele já tem em mente algo assim, não, eu quero conduzir porque eu quero que o meu filho tenha uma educação, ele aprenda a amar a Deus, ele aprenda a ver nas matérias, ele aprenda, quando ele estuda matemática, português, geografia e história, ele tenha esse conhecimento de Deus, que esse conhecimento todo leve ele a conhecer mais a Deus e amar mais a Deus, né? Boa. Então, por exemplo, para famílias cristãs, na verdade, eu diria que esse é o maior desejo, né, da maioria das famílias cristãs que praticam a educação domiciliar, enxergar na educação uma das formas de conhecer mais a Deus e se relacionar com Ele, conhecer mais o próximo e se relacionar com o próximo, e também com a criação. Então, quando a gente enxerga a educação como esse processo, né, a Charlotte Mason, que na verdade é o método que eu escolhi aqui em casa, ela disse que a educação é a ciência das relações. Então, quando a gente enxerga essas nossas relações, sejam no processo formal de educação, né, no processo escolar ou não, ou nesse processo informal, onde a criança, mesmo antes de atingir a idade escolar, ela já está sendo educada, né, dentro da atmosfera que ela vive, dos hábitos que ela adquire na família. Quando a criança está sendo conduzida pelos pais nesse sentido, os pais já têm em mente algo que eles querem promover para aquela criança. Então, tendo isso em mente, eu recomendo, né, que esses pais busquem os métodos. E cada método tem esse material, né, tem o seu material próprio. Então, por exemplo, você pode, para pais que praticam, por exemplo, a educação clássica cristã, existem vários materiais hoje disponíveis na internet, famílias que praticam, materiais internacionais, como eu citei. Então, existe um mundo, né, um mundo homeschooler que é incrível descobrir e se aprofundar e aplicar ainda mais na prática e ver esses resultados tão maravilhosos. Gente, fenomenal. Agora ficou bem mais claro, assim, para quem não pratica, sabe? Quem quer divulgar, talvez falar, pode fazer isso, né? É muito interessante. Sabe o que eu vi hoje de manhã? Que eu até vou trazer para falar aqui no Manhã EPP, eu já estava até conversando com uma mãe que faz homeschooling, mas de educadores cristãos negros que em casa, né?
que estão redefinindo o movimento de homeschooling, black homeschooling, porque o material é só encontra material branco, e nos Estados Unidos já é muito comum isso, mas aqui no Brasil ainda não tem também, e as crianças não se identificam assim, né, essa coisa. E aí eu achei muito interessante, eu vou trazer aqui para falar do black homeschooling semana que vem, ou na outra semana, não sei ainda, mas a gente vai trazer aqui. Mas você também aderiu a algo fenomenal, que, nossa, que dá um crescimento numa intensidade e profundidade maior, que é o bilinguismo, né? Eu queria que você falasse um pouco sobre essa questão de fazer o bilinguismo junto com o homeschooling. Na verdade, eu sou professora, né, há muitos anos. Desde que saí da escola, eu atuo nessa área de línguas e idiomas, enfim. Fui professora de português e de inglês. E quando eu engravidei, eu fiquei, assim, buscando uma forma de aproveitar justamente essa atmosfera que já acontece, né, natural na minha casa, esse convívio com a criança, como que eu poderia familiarizar a minha filha com o inglês, me comunicar com ela de uma forma natural, sem precisar sentar, sem precisar fazer atividades, esperar ela chegar numa idade que compreenda uma atividade, né, uma coisa direcionada, mas como eu poderia aproveitar mesmo esse convívio familiar para que ela crescesse possuindo mesmo, né, as capacidades linguísticas aí de mais de uma língua. E foi uma jornada incrível. Quando a minha primeira filha nasceu, eu comecei a aplicar a criação bilíngue, que é disso que eu até falo no meu Instagram. Eu ensino famílias a trilharem, né, nesse mesmo caminho que eu trilhei e traçarem um rumo a 2 idiomas acontecendo, ou mais idiomas, né, no ambiente multilingüe, por exemplo, dentro de casa, sem a necessidade dessa formalidade. Porque o que acontece hoje? Muitas famílias acabam esperando a criança chegar lá com 6, 7, 8 anos para terceirizar, né, colocar ela numa escola de inglês, por exemplo, sendo que as famílias poderiam aproveitar esses anos iniciais, esse convívio familiar, para começar a plantar, a semear ali uma sementinha de um outro idioma e ver e colher frutos, né? Não precisar esperar e investir tanto tempo e dinheiro num cursinho, né? Não que isso exclua a possibilidade da criança lá na frente fazer a educação bilíngue, porque a educação bilíngue é essa ideia de um momento formal para aprender o idioma. Mas a criação bilíngue é essa informalidade, mais de uma língua acontecendo no convívio familiar. E famílias que não são fluentes, né? Eu até falo bastante no curso sobre isso, sobre o que seria essa fluência. A gente ainda tem muitos equívocos quando fala disso, mas utilizando um termo popular, né? Famílias que não são fluentes, que não dominam o idioma, podem começar a criação bilíngue de onde elas estão. E já vê em pouco tempo aí os filhos também se desenrolando em mais de uma língua. E isso abre portas não só no presente, como no futuro também. E não só no futuro, porque a gente pensa muito assim na questão do mercado. Porque meu filho precisa saber inglês para ter um emprego. Mas, na verdade, o seu filho precisa saber inglês, precisa saber outro idioma para ele ler o mundo, para ele se relacionar com esse mundo que é tão diverso. E esses benefícios não estão só lá na frente, estão aqui agora, e as famílias podem começar de onde elas estão. Meu Deus, que coisa linda! E eu estou aproveitando e vendo aqui o seu Instagram, que está lindo demais. E eu queria que você falasse, tem 2 temas aqui que eu achei muito interessante, só para as pessoas entenderem um pouquinho do que você fornece, o material também, ó. Pare de querer falar sem sotaque. Fala aí pra gente sobre isso. Na verdade, assim, o Brasil, né, hoje, o brasileiro, ele é muito amarrado por algumas crenças aí relacionadas a línguas, que faz com que a gente não enriqueça o nosso repertório e que a gente acabe limitado às nossas conversações, às nossos aprendizados de uma forma muito reduzida mesmo. Porque o que acontece? Essa questão, por exemplo, do sotaque, né? O brasileiro, ele tem uma característica. Ainda que ele saiba falar um idioma e que ele fale bem, quando ele vai se comunicar com um nativo, por exemplo, ele já começa meio que se desculpando
por não falar como nativo e tendo vergonha da sua identidade linguística, né? Assim, de parecer um brasileiro falando inglês, por exemplo. Mas é isso que ele é, né? Assim, que esse indivíduo ele é um brasileiro falando uma outra língua. E a gente não precisa ter esse medo, né? Porque isso faz parte de quem nós somos. Quando a gente vai para um outro contexto, quando a gente vai para um outro país, por exemplo, você não vê as pessoas agindo assim. Na verdade, é um orgulho você saber falar a outra língua, ainda que você mantenha traços linguísticos da sua língua materna. Então, esse medo de, eu não falo perfeitamente, porque a minha pronúncia ainda denuncia, né, que eu sou brasileiro, eu não falo good morning, eu falo good morning, mas assim, gente, essas coisas não podem bloquear a gente de se comunicar, elas não podem deixar a gente com medo de avançar e de conquistar coisas que são incríveis, que o bilinguismo traz, né, essa capacidade mesmo, como eu disse, de se relacionar com o mundo de uma forma melhor. E é só benefício, só abre portas pra gente. É verdade, é verdade. Você falou, me lembrou de quando eu era pequena, porque minha avó, por exemplo, ela tinha vergonha de falar o português porque ela errava, ela falava só o alemão e saía com sotaque, ela tinha vergonha de falar o português porque ela achava que ela não falava direito. E quando a gente estava na escola aprendendo alemão e o sotaque dos colegas falando Ruth ao invés de Ruth, né, minha mãe corrigia assim para a gente falar o português direito, né? E os alemães trocam muito o P pelo B, tipo bola, pola, sabe? Eles falam assim, e aí fica aquela vergonha de estar falando, e próprios eles brincam entre eles mesmo, né? Dessa brincadeira, o P e o B, né? Pomba e bomba, você não sabe o que você está falando, né? Tipo, aí tem essa vergonha mesmo, isso acontece mesmo. E o que aconteceu? A gente falando português correto em casa, aconteceu exatamente isso. A gente deixou de aprender o alemão, né? Porque é em casa que aprende. Hoje eu digo que a única coisa que eu falo assim que meus pais poderiam ter feito que não fizeram foi ter falado, me ensinado o alemão em casa, que era da família. Estava tão ali no ar, né? Mas, ok, a gente aprendeu um pouquinho umas palavras, mas você vê como a vergonha pode bloquear, privar, e não é legal. E aí me chamou a atenção, falando em vergonha e medo, você tem um quadro que você repete aqui de bicho-papão, né? Eu achei legal isso, bicho-papão recomenda no seu Instagram, conta pra gente esse quadro do bicho-papão. Então, na verdade, o bicho-papão é um personagem que surgiu, né, no meu Instagram e que faz muito sucesso, as pessoas adoram quando aparece, que não é nada mais, nada menos do que uma retórica ao contrário, né, eu não sei se você já leu o livro do C.S. Lewis, o Cartas do Diabo ao Seu Aprendiz, onde o Lewis ele faz um discurso como se fosse assim, recomendando uma vida como um cristão pode ser desviado dos caminhos de Deus. E naquele momento ali que você está lendo, você está vendo tanto o que não fazer quanto o que fazer. E o bicho-papão ele surgiu meio que inspirado na narrativa do Lewis. Ele surgiu meio que inspirado nessa narrativa, e quando eu apareço, né, ali dando conselhos, são todos conselhos tortos, é meio que eu falando o que não fazer e, de forma indireta, falando o que fazer. Então, quando eu falo assim, para aprender o idioma, deixa seu filho assistindo desenho em inglês e pronto, né, não fala de inglês, não fala de outras línguas, deixa seu filho longe de outras línguas, ou faça alguma coisa horrível, né? E aí, na verdade, aí eu coloco no final, assinado bicho-papão, que é essa forma de deixar a criança, porque o bicho-papão é essa figura, né? É uma figura assustadora para as crianças, alguém que, na verdade, quer o mal delas. E aí eu fiz essa brincadeira para me comunicar com os pais, tanto nessa questão de educação cristã, de modo geral, você vai ver que o bicho-papão dá conselhos, às vezes, assim, sobre ensine o seu filho que o importante é o amor próprio, é amar a si mesmo, é a autoestima, tudo isso é o mais importante de tudo. Quanto também questões voltadas para o homeschooling, né, para a criação bilíngue, do meu trabalho mais específico, assim.
Então, as famílias adoram quando aparece. Muito legal, muito legal. E você indica também, né? Tem muitas dicas. Eu vou pedir para pôr o Instagram da Bruna, Bruna Bugana. Aí, né? Se quiser seguir, já dá uma olhadinha lá, @Bruna Bugana, assim como eu pronunciei mesmo. E tem também dicas, né? Que nem aqui tem 3 livros em inglês para aprender sobre dias da semana. Várias dicas muito legais, né, Bruna? Na verdade, assim, o Instagram, ele apareceu como uma plataforma de expor e compartilhar e trocar experiências com É. famílias que vivem essa jornada parecida com a minha e de registrar o caminho que a gente tem percorrido aqui em casa, que tem sido incrível, incrível e tem sido muito edificante para mim como mãe, antes de tudo, né? Na verdade, como cristã antes de tudo, que nada disso se dissocia. Mas como cristã tem sido um grande crescimento para mim na minha vida espiritual. Mas como mãe e como também profissional, professora dessa área de linguística. Então, tem sido muito abençoador para mim poder me comunicar com essas famílias que têm interesse nas mesmas coisas que eu e que têm tido essa vontade, né, de participar também, porque acaba que as famílias participam desse meu processo todo de educação aqui em casa. E tem sido muito bom. Então, no Instagram eu falo muito sobre a educação, né, de forma integral, a educação formal nessa modalidade de homeschooling, né, de educação domiciliar que a gente segue aqui em casa, e a criação bilíngue, que é aquilo que eu ensino. Eu tenho um curso, né, criação bilíngue, que inclusive vai abrir as vagas agora na semana que vem, curso onde eu ensino os pais a praticarem isso, a ter o que eu não tive, que é Legal. informação, é estratégia, é esse caminho já traçado para que os pais possam caminhar com mais segurança, porque acho que na criação bilíngue é o que é o mais importante, é a segurança, como essa questão aí que a gente comentou do sotaque, do medo de errar, do medo de parecer um bobo falando, né? De como começar do zero. Mas eu não sei inglês, mas eu gostaria de conversar, de me comunicar em inglês com meu filho em casa. Como que eu faço? Toda essa segurança é, assim, imprescindível para que as famílias possam colher, né, os bons resultados de uma criação bilíngue, de uma educação domiciliar, enfim, ainda que a família opte, por exemplo, que a criança vá para a escola, mas ela quer fazer criação bilíngue, né? Quando a criança está em casa, ela quer ter uma estratégia para familiarizar a criança com o inglês, né? Que é aí, na verdade, o idioma que as famílias mais desejam, porque inglês é uma língua do mundo, né? Não é uma questão de inglês para ir na Disney. Há muito tempo já não é isso. Então, as famílias, mesmo aquelas que têm a modalidade escolar, né, que levam seus filhos à escola, mas têm interesse no bilinguismo, ou famílias que não vão fazer criação bilíngue, mas acompanham ali no meu Instagram a minha jornada como uma mãe cristã, cujo objetivo na vida, assim, é fazer discípulos, né, e que a minha família é a minha primeira seara, é a minha primeira área de atuação. Então, tem sido muito, assim, muito, muito bom mesmo poder trocar experiências com outras famílias cristãs que têm essa mesma visão, essa mesma cosmovisão. É muito legal, Bruna, é muito legal. E para quem está perguntando aqui também, a Bruna Praciano perguntou qual Instagram está aparecendo aí, Bruna, ó. Bruna Bugano, assim como escreve. Né? Tá aparecendo aí na tela também, tira um print depois. E uma coisa interessante, né, Bruna, que você tem 2 filhas, a Eloá e a Elisa, de 6 meses. A Elisa está com 6 meses e a Eloá está com 2 anos, né? E essa diferença para ensinar, a irmãzinha também já vê a Eloá, né? Já aprendendo. Você tem material para idades diferenciadas também? Então, eu falo que a Elisa foi super beneficiada, porque a Eloá, quando a Eloá nasceu, era só ela e eu, né, assim, de comunicação. Meu marido, ele não falava inglês quando a gente casou. Hoje ele fala por causa das crianças, porque quando a gente éramos só nós dois, ele acabava
não conversando, né? A gente acabava tendo ali uma vida só em português mesmo, nós dois. Mas depois que a minha filha nasceu, eu comecei em casa, a minha casa funciona tanto em inglês quanto em português. Então ele se viu também imerso nessa atmosfera bilíngue e começou a se comunicar. Então hoje ele também fala inglês. E a Elisa, ela já veio nesse contexto. A minha filha, a Eloá mais velha, ela tem 2 anos, né? Faz 3 em julho. E ela, assim, se trocar o idioma, igual eu tô falando aqui com vocês em português, se eu começo a falar inglês, ela super acompanha, ela interage. E a Elisa, ela vem, né, nesse contexto, quando a Elisa nasceu. Teve até um dia que a gente estava indo na consulta do pediatra, aquela primeira consulta, e ela começou a chorar no carro, recém-nascida. E aí a minha filha Eloá começou a cantar para ela, Twinkle, Twinkle, Little Star. Achei a coisa mais linda. Falou assim, mamãe, ela parou de chorar, enfim. A Elisa é uma super beneficiada. E como que funciona essa questão das idades diferentes? Muitas famílias que me procuram já têm filhos, às vezes, de 7, 8, 10 anos, outras, mas como eu, né, comecei com a minha filha bebezinha, eu tenho um recém-nascido, eu estou grávida, como é que eu faço? Para atender essa demanda de pessoas interessadas em criação bilíngue e posteriormente em educação bilíngue, como que tudo isso funciona, qual é a diferença entre tudo isso, o meu curso Criação Bilíngue tem módulos também por faixa etária. Então você aprende ali tanto os fundamentos quanto os métodos, como que aplicar esses métodos, e aí eu vou aplicar tanto os métodos quanto as ferramentas, músicas, brincadeiras, livros para 0 a 3 anos, 4 a 6 anos, 7 a 10 anos, e tudo isso é muito integrado, né? Então não é assim que o módulo, por exemplo, de 0 a 3 anos, a mãe de uma criança de 9 anos não possa aprender e aplicar coisas ali também. Então, no meu curso Criação Bilíngue, tem tudo isso muito bem amarradinho e pronto para as famílias deslancharem aí nesse universo incrível que é a criação bilíngue. Não, e é muito legal. Você sabe que eu não tive essa criação, o homeschooling, né, mas assim, eu acho interessante que a minha mãe, ela parou de trabalhar para acompanhar a gente em casa, né? E eu lembro que a maioria dos meus coleguinhas não tinha esse acompanhamento dos pais e ficavam muitas vezes até sozinhos, assim, né? E a minha mãe me acompanhava nas tarefas da escola e eu ficava assim, meu Deus do céu, como eu avançava em relação, assim, porque eu não tinha medo de falar com ela, de tirar minhas dúvidas com ela, e ela me ensinava. E eu lembro que eu chegava na escola, assim, com um entendimento maior, assim, não querendo me achar nem nada, mas eu lembro que eu falava, eu ficava com dó, porque não tinha ninguém para ajudar os meus colegas, entendeu? Eu tentava ajudar eles até, mas assim, é muito interessante essa criação. E quando é bilíngue ainda, você viu que bárbaro, até seu marido aprender a falar, você está deixando um legado muito grande, um avanço muito grande para eles na sociedade, né? Porque, Bruna, tem pessoas que falam o seguinte, que você está privando, com o homeschooling, você está privando seus filhos de lidar com a sociedade, de ter contato com outros colegas. Como você lida com isso? Como você encara esse ponto? Você tocou em 2 pontos que para mim são, assim, um deles, que é essa questão da socialização, é o que a gente acaba tendo mais que lidar, né? Talvez a maior dúvida, o maior medo, e o maior ataque até que a educação domiciliar tem aí. Por quê? O maior questionamento é esse. E a socialização? Como é que a criança socializa? Bom, a primeira coisa que a gente precisa pensar é que a criança, sendo um ser humano, ela não vai socializar só quando ela chega em idade escolar. Não é como se, por exemplo, de 0 a 4 anos houvesse uma lacuna. A criança não socializa, ela não sabe conviver com pessoas diferentes, ela não sabe se relacionar, ela não sabe conversar, e aí ela foi para a escola, ela começa a aprender. Não é assim que acontece, né? Então, a socialização, ela não é um processo engessado, como um processo químico que acontece quando 2 crianças estão juntas. A socialização é um resultado natural de uma criança que vive e convive com pessoas diversas, né? Seja na escola ou seja fora da escola. E aí, quando me falam sobre socialização, na verdade, eu rebato com uma pergunta. O que a gente tem que se perguntar, o que a gente tem que colocar em pauta não é se a criança que não vai para a escola socializa,
como é a socialização na escola, porque olha só, se a gente for pensar em termos aí de escola pública, né, ou escolas particulares até que seguem esse modelo mais tradicional, a criança, todos os dias, tá, de tal hora a tal hora, sentada em uma sala com as mesmas crianças, com os mesmos professores, que ensinam as mesmas matérias, que tem os mesmos 10, 15 minutos de intervalo, no mesmo local, na mesma sala de aula. Então, como que acontece essa socialização, esse contato com o diferente, que é o que as pessoas acabam alegando, né? Que é o perigo do homeschool. Mas, na verdade, eu acho que essa é a maior vantagem. É que crianças que são educadas em um ambiente domiciliar, não é que a educação domiciliar ela acontece em casa, dentro de casa o tempo todo. Na verdade, as famílias que optam pelo homeschooling, elas estão o tempo todo fora. São famílias que estão em contato umas com as outras, então a criança convive com outras crianças. São famílias que, por exemplo, no caso aqui, né, famílias que vão à igreja, famílias cristãs, a criança está envolvida em outras atividades, então não é a criança dentro de casa, como se fosse num regime escolar, no quarto, né, na sala. Não é assim que acontece. E você disse, a segunda coisa que você disse mais, assim, importante, é que para mim é o que mais me toca, é o que eu mais gosto, tanto em questão de educação domiciliar quanto de criação bilíngue, que é o legado. Né? Quando a gente pensa nas coisas que a gente faz com os nossos filhos, a gente tem que saber, tem que ter em mente, isso tem que encorajar e confortar o nosso coração, de que lá na frente, por exemplo, pensando em criação bilíngue, né? A criança não vai pensar no inglês ou no alemão, como você citou, ou no húngaro, como o caso da minha família, que eu também não aprendi, porque a minha bisavó acabou deixando de se comunicar naturalmente em casa. Olha. Então, é uma das coisas que eu mais penso, assim, poxa, eu poderia saber, né, o entendo. idioma da minha família. Lá na frente, a criança não vai olhar para o inglês, não vai olhar para o Twinkle, Twinkle, Little Star, igual a minha filha cantou, né, como eu citei aqui antes. Essas músicas, essas brincadeiras, essa comunicação em outro idioma, a criança, quando tiver lá com 30 anos, com 40, quando tiver os seus filhos, e acabar replicando aquilo que você fez, quando ela se comunica naquela língua, não é mais uma língua estrangeira que ela aprendeu em um cursinho porque ela precisava para ter emprego. É a língua que a mamãe conversava, era a brincadeira que a mamãe fazia, e tudo isso se torna um emblema, se torna parte da identidade dela. E isso faz parte da história. E se a criança replicar isso com os filhos dela farão com os outros, e a gente vai ter aí a história da família marcada por essas questões de educação, por essa questão de línguas diversas acontecendo num mesmo contexto, e tudo isso é marcado pelo afeto, pela identidade que fica. E Deus abençoa muito, sabe, todo esse processo, e mostra como que uma coisinha pequenininha que a gente faz, realmente, né, como a Bíblia diz, alcança gerações. Pessoas que talvez nem vão saber quem foi Bruna, não vão nem saber meu nome, mas talvez lá daqui a muitos anos tenham aí pessoas no mundo fazendo o que eu comecei a fazer aqui hoje. Uau, que demais, Bruna. E falando em Bíblia, né? Falando em Bíblia, não tem como não pensar dos valores, de firmar a criança na rocha desde pequena, como a Bíblia fala. E qual o diferencial do material, do conteúdo, de ser um homeschooling cristão? Na verdade, assim, independente, né? Se a família cristã vai optar por deixar a criança ter esse processo formal na escola de educação, ou se ela vai conduzir. A responsabilidade sempre é da família, né, de fazer os seus filhos conhecerem a Deus. Isso. E quando a gente olha para a Bíblia, a gente vê que todas as coisas que Deus fez, tanto as nossas relações humanas quanto a nossa relação com a criação, que são expressas aí nos conteúdos formais, né, de matemática, português, história, geografia, tudo isso aponta para o Criador, para o Senhor, né? E eu gosto muito de utilizar aí o Catecismo de Westminster, né, como um norteador aí nas nossas ações. Fala que o Catecismo, né, diz que o nosso objetivo final, o princípio que a gente precisa seguir, é que a nossa vida precisa, o principal fim da nossa vida é glorificar a Deus. E quando a gente olha para a educação domiciliar,
a gente não tem aí, assim, essa visão de que é o que predomina hoje nas escolas, né? Que a gente ensina para formar um cidadão, a gente ensina para passar na universidade, para passar no vestibular. As crianças estão aqui aprendendo português, essas regras gramaticais, essas regras e fórmulas matemáticas, para que elas saibam, né, se tornem aí boas pessoas, bons cidadãos. Não, a gente ensina tudo isso para que os nossos filhos amem mais a Deus e o conheçam dentro dessa diversidade incrível, essa riqueza que ele destinou, né, para que o homem conhecesse nos mandatos da criação ali, quando a gente vê em Gênesis, Deus mandando, né, que o homem, exigindo ali do homem uma ação social em crescer e se multiplicar, uma ação cultural em dominar sobre os animais e uma ordem espiritual de obedecê-lo, né, e não comer do fruto. Você vê Deus estabelecendo ali os pilares da relação do homem com tudo aquilo que foi criado. Então, é um privilégio e uma alegria a gente poder conduzir os nossos filhos nesse processo, de ver como que eles têm aprendido mais sobre Deus e amado mais a Deus por meio do ensino formal, do ensino escolar. E é muito, por outro lado, muito triste ver que, mesmo famílias que levam à escola, o que é um direito, né, acabam perdendo isso de vista e acabam deixando que a visão mundana de educação, de que isso daqui é para que você um dia se torne um profissional capaz de prover para sua família mais dinheiro, ou isso aqui é para que você seja um bom cidadão político, né? A gente tira essa humanidade, e humanidade eu falo no sentido bíblico mesmo, né? O que nos torna humanos é a nossa imagem de Deus que reside em nós. Então a gente precisa retomar essa visão, essa perspectiva, porque isso é o que não só nos direciona, mas também nos motiva a educar, a ensinar em todos os seus âmbitos. E de uma forma que só Deus é capaz de fazer, né? A humanidade que o mundo fala hoje, precisa ser mais humano, é dessa forma de Deus, que Deus ensina, né? Como muito bem você colocou, o humano que Deus fez, a imagem e semelhança de Cristo nos torna mais bons, né? Porque tudo que temos de bom vem dele, nada vem que seja bom vem de outro lugar, vem tudo dele, né? Então a nossa própria humanidade, que coisa linda. E Bruna, tem gente aqui lá da Bolívia assistindo a gente, a Marli está assistindo a gente lá da Bolívia, olha que bênção, Marli, um beijo para você. O Joás Júnior falou, bom dia, Guaranhus, Pernambuco, ligadinho aqui na IPPTV. Muito bom dia, Joás, que bom que você está aí de Pernambuco, um abraço para Pernambuco. A Mirane falou, bom dia, está lá no Amapá, olha só, tem gente do Oiapoque ao Chuí aqui. A Juliana Takahashi falou, bom dia, moramos no Japão, somos brasileiros cristãos e temos 2 filhos homeschoolers. Olha que legal, né? Você vê que interessante, né? Eu tenho me informado bastante desse assunto e, como eu falei, né, vou trazer um tema que é o Black Homeschooling, que é uma linguagem que inclui mais e que faz as crianças se tornarem mais, porque as crianças falam, mamãe, tipo, não tem a ver comigo, as crianças querem se identificar, né? Que nem a gente se identifica com Cristo, né? E elas também querem essa identificação, assim, né? De identidade mesmo, que elas também têm Cristo. Então, homeschooling cristão, né? Com uma linguagem, com o jeito do cabelo cacheado, crespo, né? Enfim, com a cor delas. A gente vai falar disso lá na frente também, que também tem e também é muito bom, viu, gente? Então, você vê que tem de todos os estilos, né? A Cilda está lá em Vila Velha, Espírito Santo. Cilda, um abraço. Ela falou, ótima observação, nós temos medo mesmo e vejo que outros países não têm vergonha de falar o inglês mesmo com sotaque, não é verdade? A gente percebe isso, né? Josué também está com a gente, a Roberta falou que quer colocar a filha dela no homeschooling, pois sofreu bullying e fica desmotivada demais com a escola. A Dinha Castro também está aqui com a gente, mas eu vou pegar esse comentário da Roberta. Obrigada, Roberta,
por estar participando aqui com a gente também, como, né, cada um de vocês que está aí. E essa questão também é uma coisa que protege. Como é que os pais ficam com essa sensação, pelo menos não vai sofrer bullying, né? Porque o bullying ele pode trazer seríssimas consequências para a vida, traumas, enfim. Como que você lida com isso? Na verdade, quando a gente fala sobre bullying na escola, eu devolvo a pergunta da socialização, né? Se a escola é o lugar onde as crianças socializam e socializam da forma correta, por que será que há tantos casos de bullying, de violência, enfim? Então, na verdade, eu acho que essa proteção do ensino domiciliar, na verdade, não é nem uma proteção, é o ambiente que deveria acontecer, é o tipo de relação que deveria saudável, acontecer, né? Educação, mesmo na escola. Não é? Exato. Então, esse tipo de relação saudável é o que deveria acontecer, seja em casa com os pais, né, ou com as outras crianças que são crianças, filhas aí de famílias homeschoolers, ou na escola. Essas relações saudáveis é o que deveria reger a nossa sociedade. Mas não, né? A gente prefere dizer assim que não, as crianças elas socializam apenas naquele ambiente, porque é ali que elas estão aprendendo um conteúdo formal de matemática, por exemplo. E elas estão o tempo todo no mesmo ambiente com as mesmas crianças, enfim. Eu diria que o bullying, a preservação da criança de sofrer bullying, é uma das coisas mais simples que a gente pode proteger os nossos filhos quando a gente pratica homeschooling. Esse tipo de violência, às vezes física, né? Meu filho apanha na escola, ele é mordido na escola, vamos pensar em uma criança pequena. Esse tipo de prevenção é do nível mais básico. Quando a gente pensa em uma criança, às vezes, que nem sofre bullying, mas aprende, enfim, as matérias com um viés totalmente tendencioso, quando a gente vê o nosso filho, de repente, questionando questões da fé, como se na escola, as pessoas colocam isso, né? A escola ensina o diferente. Mas as visões diferentes hoje que predominam na escola são um diferente único. A criança nunca aprende, por exemplo. Vou citar a minha própria educação. Eu cresci estudando em escola particular. E eu nunca vi em nenhuma das escolas particulares que eu estudei, por exemplo, o criacionismo ser abordado como um tema científico, como de fato é, né? Então, assim, poxa, a escola apresenta o diferente, a escola é o ambiente onde a criança vai conhecer aí não só aquela bolha, né? As pessoas adoram essa palavra, a criança não precisa viver numa bolha, ela precisa aprender diferentes visões de mundo. Mas, poxa, eu fui uma criança que eu passei a vida inteira na escola e eu vivi numa bolha. Coisas que eu nunca fui apresentada, eu fui descobrir só depois. Então, assim, é um tanto, eu diria, eu vou usar até uma palavra forte, é um tanto covarde isso, sabe? Dizer que as famílias vão criar crianças dentro de uma bolha. Poxa, a escola hoje é uma grande bolha. E essa é uma das minhas maiores críticas ao sistema educacional brasileiro. Exatamente. E mais uma vez você falando, me lembrou daquela frase que um pouco de estudo te afasta de Deus, mas muito estudo te aproxima de Deus, porque na verdade tudo volta para Ele. Não tem como até a ciência limitada sem Deus, né? Ele deu a ciência, lógico, para nos ajudar, para andar junto com Ele. Por isso que muito estudo a gente se volta para Deus. E é muito interessante isso de começar e dar essa segurança dentro de casa, né? Eu queria ter feito homeschooling, eu queria ter feito, juro, porque, nossa, eu ia muito pelo contrário do que achar que vive numa bolha, a gente abria a visão, né? A criança abre, é impressionante. E se Deus falou, né? Ensina a criança no caminho que deve andar, né? Não tem mais o que dizer, né? Mas olha só, a Rafaela Costa falou, que entrevista maravilhosa, que bom, Rafaela, que está sendo edificante. Esse é o único objetivo nosso, de edificar, né? De fazer, de glorificar o nome de Deus, né? Porque apesar de nós, né, Rafa? E obrigada por compartilhar a sua história, Bruna, e a sua história também, a entrevistadora, ela falou aí, a gente falou aqui embaixo, porque, né, é interessante porque
Depois conta mais sobre a sua história. Nossa, se eu contar minha história, Rafa, vai ser um programa inteiro para contar, é um testemunho. Mas é interessante porque a gente se lembra das coisas de pequena, né? E eu acho que o homeschooling tem tudo. Eu sou super apoiadora e eu acho que faz a criança crescer em muita sabedoria, sabe? Muito mais quando os pais estão firmados na rocha ali, em Cristo, né? Em Deus. E disposto, você vê o discernimento da Bruna aqui de já ensinar o inglês, 2 línguas, os pais aprendendo. Olha que dimensão distante que a gente pode chegar, né? É Deus, gente. É Deus isso, não tem outra explicação, né? Mas, Bruna, que coisa incrível. Tem alguma coisa que a gente não falou que você acha interessante falar? Eu já quero te agradecer muito por ter vindo aqui, por dedicar seu tempo, né, por edificar tanto. Louvado seja Deus por isso que está usando sua vida para fazer esses ensinamentos tão preciosos e profundos, né? Eu quero te agradecer mesmo por ter aceitado o nosso convite e pedir para você deixar uma mensagem para quem está assistindo, quem vai assistir futuramente. Eu vou pedir para pôr mais uma vez o Instagram da Bruna aqui, Bruna Bugana. Lá no Instagram tem muito conteúdo legal, gente. Você que é pai, que é mãe, ou conhece um pai e a mãe, já dá uma olhadinha aí, já compartilha, porque dá muita ideia, entendeu? E conhecimento, sabedoria, como eu falei no começo lá do programa, daquela mensagem que o reverendo Hernandes Dias Lopes falou, né? O conhecimento, sabedoria, eles andam juntos, mas a sabedoria, né? O conhecimento não garante a sabedoria, mas a sabedoria garante o conhecimento, né? Que a sabedoria vem de Deus, a verdadeira sabedoria. Fala pra gente, Bruninha querida, que eu, né, falo demais aqui às vezes. Não, na verdade, minha palavra final é um encorajamento às famílias cristãs que têm o desejo, né, mesmo que não tirem a criança da escola ou que não pratiquem, não cheguem a praticar a educação domiciliar. Meu encorajamento é para que vocês conheçam a modalidade, né, e conheçam famílias que pratiquem, porque a educação domiciliar, o homeschooling, é uma realidade no Brasil já. Segundo a ANED, a Associação Nacional, né, de Educação Domiciliar, praticamente 30 mil famílias já praticam homeschooling no Brasil. Então, conheçam essa modalidade, e se vocês se interessarem, pratiquem, que vale muito a pena, estejam aí nessa jornada junto comigo. Conheçam também sobre criação bilíngue, meu Instagram está aí, eu estou aqui para falar sobre esse assunto. A grande paixão da minha vida é poder viver toda essa experiência em mais de uma língua, além da minha língua materna, né, com as minhas crianças. E antes, assim, o que eu acho que é mais importante da gente terminar dizendo é sobre a importância da nossa autoeducação em todo esse processo. Quando a gente pensa em educação de filhos, a gente tem que ter o cuidado para não ter uma visão somente de cima para baixo, né? Assim, eu sendo ali o condutor da educação formal ou informal daquela criança, mas a gente precisa pensar na necessidade que nós temos de nos educarmos, e nos educarmos como cristãos, né, que nós somos, pensar que tudo que nós fazemos, tudo aquilo que a gente aprende, aquilo que a gente ensina, e a forma como nós vivemos a nossa vida, nos mínimos detalhes, nós precisamos refletir a nossa devoção a Deus. E nós precisamos ser educados, né, os hábitos que nós temos, a forma como a gente se comunica, independente em que língua seja, a forma como aquilo que nós acreditamos, os nossos valores, os nossos princípios, tudo isso precisa reverberar em devoção a Cristo, e nós precisamos ser mais parecidos com Cristo, né, em todo esse processo. Que a luz de Cristo brilhe em nós, e que reflitem nossos filhos, e que eles brilhem também, que sejam aí luzes nesse mundo de trevas. Amém, 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 amém. Que coisa linda, Bruna. Que presente de Deus ter você nessa manhã conosco. E te agradeço muito em nome do Mãe EPP, da EPP TV e da Igreja Presbiteriana de Pinheiros, que Deus continue te usando com essa sabedoria que vem dele. E a Dinha perguntou aqui, não dá tempo, Dinha, de perguntar mais, mas pode jogar a pergunta lá no Instagram da Bruna, que eu tenho certeza que ela vai te responder sobre diplomas também. Até se ela quiser fazer um post, né, se tem diploma homeschooling, né, enfim, eu acho que aqui no Brasil está sendo aprovado, ainda não tem, mas agora entrou para ser aprovada a lei. Vamos ver como é que vai ficar isso, né?
Mas é possível sim, na verdade, possível. desde sempre, essa questão de comprovação de educação é bem mais tranquilo do que a gente imagina. Ah, que legal! Então, boa, já foi respondido também, até para não ficar dúvida aqui no ar, né? Obrigada, meu amor. Que Deus te abençoe, Bruninha. Até a próxima, se Deus quiser, tá? Beijo. Muito obrigada pelo convite. Foi uma honra. Obrigada a você. Ah, que linda. Obrigada a você, minha linda. Que coisa boa, gente. Que coisa maravilhosa, né? Poder falar sobre isso. Todo mundo gostando aqui. E agora tem dica de artesanato no nosso ponto de vista com a Carol Mello. E ela vai ensinar como fazer o jogo da memória. Porta-copo já foi, jogo da memória. Ela vai ensinar pra gente como fazer um jogo da memória. Já aproveita, já faz aí para suas crianças em casa, né? E vamos ver como que faz, Carol, mostra aí. Olá, gente! Olha eu aqui de novo com mais artesanato e a dica de hoje é uma dica aí pra gente fazer pra criançada. Então vamos lá, a gente vai fazer um jogo da memória, tá bom? O jogo da memória que eu vou fazer, ele tem 8 peças. Então eu vou mostrar aqui pra vocês as pecinhas que eu vou usar, tá? Pra fazer esse joguinho. O jogo da memória, como vocês devem saber, né? Quando eu era criança eu amava. Ele consiste em achar os pares, né? Então nós temos que trabalhar com figuras em pares, tá bom? Então eu comprei alguns apliques em loja de armarinho mesmo, tá? Vou mostrar a vocês. Então eu fui comprando assim, ó, de 2 em 2, tá? Eu comprei de temas aleatóriozinhos mesmo, tá vendo? Esse aqui é um quadrozinho, comprei aqui um de pirulito, olha. Então sempre 2 iguais, tá? Se você não quiser comprar em armarinho, você pode usar o que você tiver também em casa, olha só, tá vendo? Você pode usar, por exemplo, botões, você pode, de repente, fazer, né, recortar formas geométricas, mas sempre seguindo, né, essa regra de serem pares, tá bom? Então, olha só, eu comprei aqui o meu joguinho vão ter 8, então eu tenho 4 pares aqui, tá? De apliquezinhos. E eu cortei, como são 8, tá? Eu cortei o dobro de bolinhas aqui que eu tô fazendo também no feltro. E ela tem mais ou menos 5 centímetros, tá? As bolinhas que eu cortei. Então, se o meu jogo da memória vão ser de 8 pecinhas, eu cortei 16 bolinhas, tá bom? Usei esse feltrozinho rosa. E cortei também 8 bolinhas um pouquinho menores do que o feltro em um papelzinho mais durinho mesmo, um papelzinho cartão, tá? Inclusive até reciclado aqui. Eu cortei um pouquinho menor, você pode cortar também do mesmo tamanho. Eu gosto sempre de cortar ela um pouquinho menor, porque quando a gente for fechar, né, o papel de dentro ele não vai ficar aparecendo, tá? Não é obrigatório você usar, né, esse papel aqui dentro, esse papel cartão, pode ser um papel Paraná também. Se você não quiser, você não usa. Eu gosto de colocar para a pecinha ficar mais durinha, tá? Então o que a gente vai fazer agora? Aqui vai ser a base que vai ficar no meio, né, o seu papel cartão, papel Paraná, papelão. E a gente vai colar, né, 2 bolinhas assim, uma de cada lado, tá? A gente vai fazer essa colagem aqui em todas as peças. Então vamos lá. Meu joguinho da memória está quase pronto. E olha só, eu só quero dar uma dica aqui antes de fechar minha última pecinha para vocês. Se você for fazer esse joguinho aqui, né, de repente para comercializar, para vender ou para dar um presentinho mais elaborado, você pode, por exemplo, fazer um acabamento na peça, tá? Esse aqui, o meu eu não fiz, eu só fiz colar, como eu disse, né? Colei o feltro nos 2 lados do papel cartão e coloquei aqui no meio, tá? O meu apliquezinho. Mas se você quiser deixar a peça um pouquinho mais elaborada, você pode fazer uma costura ao redor, que você pode fazer na máquina, ou você pode fazer da mão também, tá bom? Com um pontinho reto ou um pontinho caseado, ele dá um efeito muito legal. Para você fazer a costura na mão, é importante que você faça a bolinha do meio um pouquinho menor, né? Deixe
uma margem e que você, quando for colar, né, essa parte aqui, você passe a cola somente num centro. Você não passe aqui na borda, porque quando você for passar a agulha, né, com a cola, se a cola já estiver seca, vai ficar muito difícil de você passar a agulha. Então, você passa a cola só aqui no centro, tá? Pode cortar a bolinha até um pouquinho menor do que eu cortei, para ter espaço aqui para você casear, passar a agulhazinha caseando, tá? Então, se você quiser comercializar, se você quiser dar um presentinho, você pode fazer esse acabamento. Se for para uma criancinha muito pequenininha, você também tem a opção de, em vez de usar o papel cartão para a pecinha ficar durinha, como a nossa ficou, você pode usar, por exemplo, uma manta acrílica, tá? Que é super fácil de encontrar em armarinho. Então, em vez da pecinha ficar durinha, ela vai ficar fofinha. Para uma criancinha pequena, para um bebê, é bem interessante usar a manta acrílica, tá bom? E no mais é isso. O meu joguinho da memória já tá pronto. Veja como as pecinhas elas ficam bonitinhas e com certeza a criançada aqui, ó, vai amar brincar com esse joguinho da memória, tá bom? Espero que vocês tenham gostado dessa dica. Até a próxima, façam, me contem o que vocês acharam, se vocês gostaram, tá bom? Quero saber de você. Um grande abraço, gente, e até a próxima. Tchau! Muito bom! Olha aí que ideia para fazer com a sua criança em casa, né? E até ensinar para as amigas fazerem para os seus filhos. Muito bom. Carol Melos trazendo mais um ponto de vista aqui na nossa manhã. E todos os dias nós temos um ponto de vista diferente para você. E amanhã com certeza tem outro. E olha só, agora eu quero falar, tenho um recado para você que quer decorar sua casa com todo o requinte e sofisticação que os móveis planejados da Finger podem trazer. Por quê? São acabamentos diferenciados e pensados especialmente no seu conforto e na funcionalidade do seu espaço. Na Finger, o seu projeto ele é personalizado de verdade e a tecnologia exclusiva e precisão alemã garantem uma customização única. E eu quero te convidar a conferir mais detalhes nesse vídeo. Fundada em 1978, a Finger Móveis Planejados tem inovação em sua vocação. Traz garantia de 8 anos graças ao seu moderno Parque Fabril localizado no Rio Grande do Sul. A nossa loja está localizada no Portal do Morumbi e conta com 400 metros quadrados de showroom com diversos ambientes para você se inspirar. Nossa equipe é altamente treinada, formada por arquitetos e design de interiores, prontos para transformar ambientes e te surpreender. Temos o compromisso de transformar ambientes para o bem-estar das pessoas, com projetos inovadores e a tradição que já dura mais de 40 anos. Nossos projetos são exclusivos, feitos para atender todas as suas expectativas. São pensados para a usabilidade e função do seu espaço, além de privacidade, relaxamento e bem-estar. Transformamos seus sonhos em realidade. Nos sigam nas redes sociais. Traga sua planta e se surpreenda. Olha aí, entre em contato com o time de especialistas e solicite o seu orçamento. Acesse lá fingermorumbi.com.br ou o Instagram @fingermorumbi e saiba mais informações. Também tem o WhatsApp 011 990 18 7891. Finger Morumbi, a sua melhor opção em móveis planejados. É isso aí, gente. A gente indica quem a gente confia, né? E vamos lá falar em confiança. Temos um pastor falando de um versículo bíblico, onde a gente deve colocar toda a nossa confiança, né? Na palavra de Deus. E hoje, o versículo da manhã, nosso quadro novo, está trazendo o pastor Ricardo Mota para falar um versículo e uma aplicação bem rápida para a gente colocar no nosso dia. Presta atenção nessa mensagem. Olá, Lídia. Olá, você que está assistindo amanhã IPP. O nosso versículo de hoje é o Salmo 54, versículo 4. Eis que Deus é o meu ajudador,
é Ele que sustenta a minha vida. Gosto muito desse salmo por causa dessas duas ideias fundamentais explícitas neste salmo. A primeira é que Deus está conosco, nos ajudando nas situações de adversidade, situações pontuais, aquele dia mau, aquele dia em que surge aquela novidade desagradável e que nós precisamos de ajuda imediata. Deus, então, Ele nos ajuda, Ele é o nosso ajudador. E a segunda ideia desse salmo tão boa é que Ele não só é o nosso ajudador, mas Ele é aquele que sustenta a nossa vida. Ele não só apenas está em momentos pontuais, mas Ele tem e está conosco sempre. Essa ideia de permanência, é Ele que nos sustenta, não apenas ajuda, mas sustenta. Eis que Deus é o meu ajudador, é Ele que sustenta a minha vida. Bom, se Deus é o nosso ajudador e se Ele é o nosso sustentador, nós podemos descansar em paz, podemos confiar, podemos descansar no Senhor. Ele tem tudo sob controle. Deus abençoe sua vida e toda a sua família. Tchau, fique com Deus. Amém, que bênção, né? Uma rápida aplicação sobre um versículo. Versículo da manhã é o quadro que nós teremos cada dia um pastor falando rapidinho o versículo para a gente prestar atenção no final do programa, né? E final do programa quero dar parabéns para quem está de aniversário hoje. Vamos lá, os nossos aniversariantes de hoje. Parabéns para Felicinda Mendes Araújo e a Lídia Lousada Barroso, minha xará. Que Deus abençoe você. Tenha um excelente dia agradecendo ao Senhor pelo que Ele fez, está fazendo, né? E fará na sua vida. Que Deus te abençoe muito, Felicinda e Lídia. Que seja um dia de agradecimento, de ação de graças e que seja um ano cheio de novidades de vida e muitos para a glória de Deus, tá bom? Fico por aqui, mas amanhã eu tô de volta com muita coisa boa e preparada para você com muito amor e carinho. E agora fique com Notícias do Bem com ele, Roberto Quirino, tá bom? E a IPP-TV continua, não para, 24 horas. Aproveita e assina o canal aqui pra gente chegar logo em 1 milhão. A gente vai fazer uma comemoração aqui quando chegar em 1 milhão, eu espero, né, diretor? Vamos lá, assina aí o canal pra gente comemorar aqui. Beijo e até amanhã.